Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos as correções das páginas 59 e 60. Eu peço que vocês abram a apostila e acompanhem a correção. Primeiramente, eu vou fazer os exercícios que estão presentes na apostila e depois nós vamos para o caderno. Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 59, nós vamos resolver primeiramente o número 2. Na aula anterior, eu já fiz a letra C do exercício número 1 e também fiz a correção do exercício número 4. Então, hoje nós daremos continuidade para a resolução desses exercícios. No número 2 diz assim: a média para as notas fornecidas pela distribuição de frequências é igual a... Então, sempre quando nós temos a presença de classes, ou seja, divisão, uma tabela que tem divisão de classes, para encontrar a média, primeiro passo eu encontro o ponto médio dessa classe e multiplico pela frequência absoluta, que aqui está representando por FI. Então, lembrem que eu pego o ponto médio e multiplico por essa frequência. Pego o ponto médio dessa classe e multiplico por essa frequência. Pego o ponto médio dessa classe, multiplico por essa frequência. Então, entre 0 e 2, o ponto médio aqui seria 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 2. Pego o ponto médio da próxima classe, entre 2 e 4, o ponto médio seria 3. Então, 3 vezes 5. Na próxima classe, o ponto médio entre 4 e 6 seria 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 15. Na próxima classe, o ponto médio entre 6 e 8 seria 7. Então, 7 vezes 12. E, por último, na última classe, o ponto médio entre 8 e 10 seria 9. 9 vezes 6. Faço as multiplicações na parte superior e vou dividir pelo total da frequência absoluta. Então, somando esses valores, 2 mais 5 mais 15 mais 12 mais 6 dá 40. Então, lembrem que nós sempre dividimos pelo total, nesse caso, o total da frequência absoluta. Multiplicando 2 vezes 1 dá 2, mais 5 vezes 3 que dá 15, mais 15 vezes 5 que dá 75, mais 12 vezes 7 que dá 84, mais 6 vezes 9 que dá 54. Primeiro eu resolvo as multiplicações, faço o somatório, que vai dar 230, e divido pelo total da frequência absoluta. Então, 230 divididos por 40 dará aproximadamente 5,75. Então, a alternativa que tem essa resposta é a letra A. Exercício 3. A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequência do número de microcomputadores vendidos em uma promoção feita por certa loja e o número de prestações do parcelamento do produto, do preço desses micros. Então, aqui mostram a classe do número de prestações, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24, e aqui a frequência absoluta, ou seja, quantas vezes ocorreram esses valores de 0 a 6, quantas vezes ocorreram os valores de 6 a 12, quantas vezes ocorreram o número de prestações de 12 a 18 e quantos são o número de prestações de 18 a 24. Então, nós temos aqui a frequência absoluta e aqui o número de prestações classificado por classes. Na próxima página diz assim: satisfeito com o sucesso da promoção, o proprietário da loja resolveu sortear um brinde entre as pessoas que adquiriram tais micros. Considerando que foi vendido um único micro para cada pessoa, a probabilidade de que o sorteado tenha optado por um parcelamento cujo número de prestações era menor que o número médio de prestações é... Então, aqui primeiro eu vou encontrar a média. Como é que nós fazemos para encontrar a média? Vamos voltar aqui na tabela anterior. Então, nós vamos pegar o ponto médio dessa classe. Então, entre 0 e 6, o ponto médio seria 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 10. Vou pegar o ponto médio da próxima classe. Então, entre 6 e 12, vejam que de 6 para 12 variou 6. E a metade de 6 é 3. Então, eu faço 6 com mais 3 dá 9. Então, quer dizer que o ponto médio aqui é 9. 9 vezes 25. De 12 a 18 também variou 6. Metade de 6 é 3. Então, eu pego
o valor mínimo da classe e aumento 3. Então, 12 com mais 3 dá 15. Então, faço 15 vezes 20. 18 com mais 3, que aqui também a variação está sendo de 6 em 6, metade de 6 é 3. Então, 18 com mais 3 dará 21. Né? Então, eu vou fazer lá 21 vezes a frequência absoluta, que é 20. Então, sempre nós pegamos o ponto médio e multiplicamos pela frequência absoluta. Então, como é que vai ficar lá? Ó? 10 vezes 3, que dá 30. 25 vezes 9, que dará 225. 20 vezes 15, que dará 300. E 20 vezes 21, que dará 420. Somando esses valores, dará 970. Então, não esqueçam que primeiro nós resolvemos as multiplicações, em seguida fazemos o somatório, então deu 975. E dividimos sempre pelo somatório das frequências absolutas. Então, somando as frequências absolutas, vai dar 75. Dividindo 975 por 75, dará 13. Agora que nós calculamos a média, que deu 13, aqui estava perguntando qual que é a probabilidade de que o sorteado tenha optado por um parcelamento cujo número de prestações era menor que a média. Então, eu tenho que procurar quantos eram as pessoas que tinham um parcelamento menor do que 13. Então, voltando aqui na tabela anterior, né, que tinham optado por menos de 13 prestações, seriam esse total aqui. Né? Então, 25 com mais 10 daria 35 pessoas num total. Vejam que aqui no total nós temos 75 pessoas, né? Então, a probabilidade pode ser expressa em fração, em número decimal ou em porcentagem. Como as alternativas aqui estão em fração, então eu vou pegar aqui um total de 35 pessoas, que tem o número de prestações inferior a essa média, sobre um total de 75 pessoas. Sempre que nós tivermos que representar a probabilidade, nós vamos colocar na parte superior, ou seja, no numerador, o que está sendo solicitado, e no denominador, o total de pessoas. Simplificando essa fração, dará 7/15. A alternativa que tem essa resposta é a letra C. O número 4 nós já corrigimos na aula passada. O número 5. O histograma abaixo apresenta as alturas de 30 atletas de uma equipe de futebol. Então, aqui, notem que o histograma foi dividido, né? O eixo X está variando de 10 em 10 centímetros, né? E o eixo Y representa um número de atletas. Com estes dados, podemos concluir que a média das alturas dos atletas é aproximadamente. Então, lembrem que para encontrar a média, nós vamos encontrar o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, de 1,50 a 1,60, o ponto médio aqui seria 1,55. Então, eu pego o ponto médio e multiplico pela frequência absoluta. Então, eu vou fazer 1,55 vezes 3. Vou para a próxima coluna. O ponto médio entre 1,60 e 1,70 seria 1,65. Então, eu vou pegar 1,65 e multiplicar por 8, que é a frequência absoluta. A próxima classe, o ponto médio entre 1,70 e 1,80 seria 1,75. Então, eu vou fazer 1,75 vezes 10. A próxima classe, o ponto médio entre 1,80 e 1,90 seria 1,85. Então, eu vou fazer 1,85 vezes 6. E, por último, o ponto médio entre 1,90 e 2 seria 1,95, que eu vou multiplicar pela frequência absoluta, que é 3. Então, sempre nós pegamos o ponto médio vezes a frequência absoluta. Resolvo essas multiplicações. Então, 1,55 vezes 3 dá 4,65, mais 8 vezes 1,65 dá 13,2, mais 10 vezes 1,75 dá 17,5, mais 6 vezes 1,85 dá 11,1, mais 3 vezes 1,95 dá 5,85.
Somo esses valores, faço esse somatório e divido pelo total de alturas. Nesse caso aqui já dizia no enunciado que foram 30 alturas, ou seja, de 30 atletas. Então, nós dividimos pelo total de atletas. Somando daria 52,3, que dividido por 30 dá uma média de 1,74. Então, a alternativa que tem essa resposta é a letra C. Exercício 6. O histograma abaixo apresenta a distribuição das faixas salariais de uma pequena empresa. Então, lembrem que o histograma é um gráfico que tem colunas justapostas, ou seja, colunas que estão grudadas uma na outra, e sempre é utilizado para quando nós temos uma distribuição em classes. Então, notem que aqui as classes estão variando de 500 em 500. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é aproximadamente. Então, sempre que pedir a média e for dado um histograma, nós vamos encontrar o ponto médio dessa classe aqui e vamos multiplicar pela frequência absoluta. Então, a metade, ou seja, o ponto médio entre 0 e 500, seria 250. Então, eu vou fazer 250 vezes 14. A mesma coisa vai acontecer na segunda classe. Então, ó, de 500 a 1000 variou 500. A metade de 500 é 250. Então, basta pegar o menor valor daquela classe e somar 250. Então, 500 mais 250 eu encontro o ponto médio, que é 750. Então, eu vou fazer 750 vezes 4. Pego o menor valor e somo 250. 1000 mais 250 daria 1250. Multiplico pela frequência absoluta, que é 2. Pego o menor valor, que é 1500, e somo 250. Então, daria 1750, que eu multiplico pela frequência absoluta, que é 2. Pego o menor valor daquela classe, vou somar 250, então dará que a metade dessa classe daria 2.250, que eu preciso multiplicar pela frequência absoluta, que é 2. Então, pegando o ponto médio e multiplicando pela frequência absoluta, nós teremos 250 vezes 14 dá 3.500. 750 vezes 4 dá 3.000. 1.250 vezes 2 dá 2.500. 1.750 vezes 2 dá 3.500. 2.250 vezes 2 dá 4.500. Nós precisamos fazer esse somatório e dividir pelo total de pessoas nesse caso. Então, vejam que a primeira coluna tem 14 pessoas, 14 funcionários. A segunda coluna, então, mais 4. 14 com mais 4 dá 18. Com mais 2 dá 20. Com mais 2 dá 22. Com mais 2 dá 24. Então, no total, nós temos 24 funcionários. Então, eu vou dividir aqui por 24, que representa o somatório das frequências absolutas. Somando os numeradores, dará 17.000, que dividido por 24, dará R$ 708,33. Notem que, como pede o valor aproximado, a alternativa que está mais aproximada é a letra E. E agora eu quero que vocês abram o caderno, que nós vamos fazer a resolução do exercício número 1, a letra A e a letra B. No número 1 diz assim: a tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências de tempos de espera para ser atendido no caixa de um banco de uma amostra de 100 clientes. Então, foi dado a tabela, a primeira coluna representam as classes, quanto que foi o tempo de espera em minutos, e na segunda coluna a frequência absoluta, ou seja, quantos clientes tiveram que esperar aquele determinado tempo. Na letra A, pede para construir um histograma que represente essa distribuição, e na letra B, um polígono de frequências. Então, lembrem que o histograma é um gráfico de colunas justapostas, ou seja, colunas que estão grudadas uma na outra, unidas uma na outra. E nós sempre utilizamos esse tipo de gráfico para quando nós temos uma distribuição em classes. Então, nós vamos representar aqui, o eixo X representam as classes, que representam o tempo de espera em minutos. Notem na tabela que está variando de 10 em 10, então eu coloquei aqui, ó, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 e de 50 a 60.
E o eixo Y representa a quantidade de clientes, ou seja, a frequência absoluta. Vocês podem dividir o eixo Y de 5 em 5, de 10 em 10. Notem que o maior valor é 42 e o menor valor é 5, observando na tabela. Então, de 0 a 10 minutos, foi um total de 10 clientes que tiveram que esperar esse tempo. Então, nós vamos fazer aqui a primeira coluna, de 0 a 10 minutos, são 10 clientes. De 10 a 20 minutos, foram um total de 42 clientes que tiveram que esperar esse tempo. De 20 a 30 minutos, foi um total de 24 clientes que tiveram que esperar esse tempo. De 30 a 40 minutos, foi um total de 11 clientes, então aqui um pouquinho acima do 10, né? 11 clientes. De 40 a 50 minutos, foram no total 8 clientes, então aqui de 40 a 50 nós vamos colocar um pouquinho abaixo do 10, né? Aqui representando 8 clientes. E de 50 a 60 minutos foram 5 clientes. Depois que nós construímos esse gráfico, que é chamado de histograma, vocês podem fazer o polígono de frequências no mesmo gráfico, tá? Então, como é que eu faço o polígono de frequências? Nós vamos marcar o ponto médio de cada uma dessas classes. Então, aqui, ó, marcamos o ponto médio de cada uma delas. Marcamos o ponto médio aqui, então, imagine, ó, como está variando de 10 em 10, então a próxima classe iria de 60 a 70 e a metade seria 65. Aqui, né, estaria no lado negativo, ó, de 0 a 10, está variando de 10 em 10, então a metade seria 5. Então, eu vou marcar aqui como se fosse no 5 negativo. Depois que eu marquei esses pontos médios, eu vou ligar esses pontos para construir o polígono de frequências. Então, o polígono de frequências é a união dos pontos médios de cada uma das partes do meu gráfico, ou seja, dessas minhas colunas. Completem esses exercícios e me enviem para que eu possa avistar. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande beijo e até nossa próxima aula.